Terça-feira da quarta semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta terça-feira queremos prosseguir nesta mensagem tão intensa que vimos no Evangelho, isto é, uma fúria imensa contra a palavra, a presença, a verdade de Jesus de Nazaré. Parece uma coisa localizada lá na sinagoga de Nazaré, mas não, é algo mais profundo, algo que veremos tem lugar na profecia judaica. Por isso vamos ao início do livro do profeta Jeremias, a descrição da sua vocação. Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 5 e 17 a 19. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. E te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante dele, senão serei eu que te farei tremer à sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, uma muralha de bronze. Diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Vejam que belíssimo formulário de vocação, como encontraremos em outros profetas. Nenhum profeta surge no cenário de Israel sem este formulário na mão. Nós vemos, obviamente, um paralelo disso na ação de Jesus de Nazaré. Seus apóstolos não o seguem espontaneamente, foram por ele escolhidos e por ele serão instruídos, depois enviados. Bem, no tempo de Josias, rei de Judá. Então, o contexto da vocação do profeta Jeremias coloca-se ali no Reino do Sul, rei de Judá, ainda existe Jerusalém, é uma vocação anterior ao exílio, aliás, em vista deste exílio que virá. Tudo indica que Jeremias era de estirpe sacerdotal e nobre em Jerusalém, ou melhor, próximo a Jerusalém. Do que se trata? A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. A consciência de que nossa vocação, aliás, o verbo vocare, em latim, chamar, não é senão palavra do Senhor dirigida a nós. Posso dizer isso com feliz e orgulhosa humildade, porque nestes quase 50 anos, sim, ano que vem, 2023, farão 50 anos que eu botei os pés no seminário. Não ainda interno, porque isso será só em 2027, caso esteja vivo, mas em 1973 conheci o seminário, em setembro, e nunca mais me afastei.
Ora, no início tudo é muito confuso, se não confuso eu não digo, mas tudo é muito superficial, a vontade de conhecer, a curiosidade, depois as coisas que te agradam no lugar ou nas pessoas, até que passo a passo o Senhor vai nos ensinando a sua voz. Me recordo bem que me identifiquei, como todos nós naquela época, né, com aquela idade, eu tinha 13 anos, na verdade 12, como era forte a vocação de Samuel. O menino que ainda não conhecia a voz de Deus. Bem, era mais ou menos isso. Até que os anos de seminário me mostraram que eu não estivera no seminário, senão porque foi-me dirigida a palavra do Senhor. E qual é o conteúdo desta palavra do Senhor? Escolhido, consagrado e constituído. São os três verbos usados por Deus. Eu te escolhi, eu te consagrei, eu te constituí. Qual é o contexto desse chamado? Antes de te formar no ventre materno, antes que saísses do seio de tua mãe. Então, na verdade, esse desde sempre. Claro que nós só passamos a existir a partir da mesma chamada de Deus à vida pela criação. Nós somos eternos a partir do momento em que somos criados. Antes não. Não existíamos antes. Passamos a existir quando Deus diz, faça-se. Homem e mulher, a nossa imagem e semelhança. Portanto, se fala de uma vocação divina, aquela de um profeta. Um mandato divino, uma escolha divina, e a palavra consagração ainda tem um papel importante porque é um chamado para pertencer exclusivamente a Deus. E é isso que hoje, inclusive, se celebra em toda a igreja, com a memória, com a solenidade, celebração solene da Virgem e do Menino no templo apresentados. Consagrado. Deus nos tem para si, de modo que realizemos uma missão por Ele designada, constituir profeta. E depois, dito isso, saber que existimos no plano de Deus. Padre, por que isso é importante? Porque, primeiro, somos débeis, tíbios, confusos, e as situações da vida, as circunstâncias, podem, também é papel do demônio, criar confusão e dúvidas em relação ao porquê. Afinal de contas, por que sou padre? Por que sou religiosa? Por que este matrimônio? Eu te escolhi, eu te consagrei, eu te constituí. Vamos adiante. Quais são as exigências? Porque não basta dizer Deus me chamou, é preciso aceitar as exigências do chamado. Aquele que chama impõe condições, sem as quais não seremos profetas. Ou seremos falsos profetas, que é pior ainda. Cinge teus rins, levanta-te, para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Bem, então temos aqui cingir os rins. Ora, é a preparação, é a pureza, os rins são lugares de purificação. A medicina antiga, a biologia antiga percebia já esse papel de filtro dos rins. E o homem que tem seus rins apertados é um dos motivos que nós usamos ainda o símbolo, né? Aquela corda que usamos quando nos paramentamos, colocamos o amito, a alva e o símbolo, para depois colocar a história e a casula. Ter os rins cingidos, estar pronto, seja para caminhar muito tempo, seja para ter o pensamento puro, a mente pura, sem a qual perdemos contato com Deus. A pureza é verdadeiramente Wi-Fi. Sem a pureza, falamos com Deus
sem que ele nos escute, que palavras impuras não chegam à presença de Deus. Impureza também é cera nos ouvidos, chaga nos olhos, catarata e mudez. Isso é impureza. Depois ele diz ação, atitude. O profeta é um homem de atitude. Levanta-te e vai dizer tudo o que eu te ordenar. Tudo. E aqui vem o tema da contradição. Porque mesmo munido de tantas das condições necessárias, cidade fortificada, coluna de ferro, muralha de bronze, eles combaterão contra ti. Aqui está o cenário profético do Evangelho de domingo. Eles combaterão contra ti. É sim, não é uma coisa simples. Não é uma coisa que alguém imagine, e eu dizer isso já na sexta-feira, que pregar o Evangelho vai trazer sucesso humano. Tomara que a pregação correta do Evangelho, com as palavras e com a vida, que semeia Cristo, traga os homens para Deus. Mas também trará a ira dos homens quando se trata de uma palavra rejeitada por eles. Bem, antes de concluir o nosso programa, eu quero renovar agora, no mês de fevereiro, o nosso projeto de uma bela peregrinação à Terra Santa. Sim, iremos em junho próximo atravessar o oceano e iremos à Jordânia e a Israel para uma viagem única. Peregrinação é uma viagem única. E eu quero convidar você, meu ouvinte, a se aventurar, a vir conosco. A parte já somos um grupo bem consistente e podemos ainda crescer mais. Para maiores informações sobre esta peregrinação com o Padre Pedro Paulo, o número de contato é 98596 5023. Vou repetir, 98596 5023. E você vai falar com a Simper, que está Brasil, está organizando a nossa viagem. Espero por você.